Estamos de volta com o Panorama, que fala hoje sobre as doenças de inverno aqui no nosso estúdio, o otorrinolaringologista Juliano Salles e o alergologista Roberto de Souza Lima. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco das questões de prevenção, de como prevenir, né, as doenças de inverno e a respeito de hidratação, essas outras coisas. Eu queria saber o seguinte, Roberto, lá falou para a gente manter as roupas de cama bastante limpas. Isso é importante porque a poeira pode causar alergia? O principal causador das alergias respiratórias, que é a asma e a rinite, são os ácaros, né, que são pequenos seres, né, microscópicos que vivem nos colchões e nos travesseiros, porque eles se alimentam da descamação da pele humana. Então, o que acontece? Nessa época do ano é a época da multiplicação deles, porque tem pouco sol e eles são bichinhos que 80% do corpo deles são de água. Então, se está muito seco, eles morrem, se está muito calor, eles morrem. Mas esse clima igual hoje, está um dia meio ruim e tal, eles vão proliferar. Então o que acontece? Ali no colchão e no travesseiro que eles estão proliferando. Então esse colchão tem que estar com uma capa apropriada, uma capa anti-ácaro, não é simplesmente um protetor de colchão, é uma capa com zíper que lacra ela toda, e no travesseiro também. E o cobertor que a gente sempre pede é o seguinte, todo dia, se você mora numa residência, numa casa, coloque o seu cobertor no sol. Só o simples fato de botar ele no sol e pegar seu travesseiro e botar no sol, você está matando os ácaros. E o que provoca mais alergia não é nem só o ácaro, é o cocôzinho do ácaro, é uma proteína que está nas fezes do ácaro. Imagina que é uma coisa que a gente não vê, provavelmente, super microscópica, né? Que você consegue ver só em ultra microscópio. Então ali, só se você botar no sol, você matou o ácaro. Mas também você tem que limpar essa capa, você tem que trocar a roupa de cama. Nesse período, o ideal é trocar a roupa de cama de 1 a 2 vezes por semana. Você está tirando aqueles ácaros. E um detalhe ainda sobre a prevenção, gente, todo dia de manhã abra a casa, deixa o ar circular, deixa bater sol na sua casa, né? Passe um pano úmido, nunca varre a casa. Quando você está varrendo a casa, você levanta a poeira e a poeira está lotada de ácaros. E essa poeira demora 12 horas para cair. Então é muito comum o pessoal falar assim, não, eu limpei a casa quando os meninos saíram para a escola. Não, quando eles voltaram, a poeira está no ar ainda. Então é só passar um pano úmido. E um detalhe também, quando for arrumar a cama, não sacudir o lençol, não sacudir o cobertor. Né? Às vezes é preferível você deixar o cobertor só, jogar ele do lado e levantar e ir embora para a aula, quando você voltar você mexer, mas não sacudir aquele cobertor. Perfeito. Uma outra questão que foi colocada lá, Juliana, é a questão de aquecer a garganta. Por que aquecer a garganta é algo importante para prevenir doenças? A gente tem uma proteção mecânica, que é a proteção mais importante que a gente tem contra a infecção. A pele, a garganta. O que acontece? Quando a gente está respirando de boca aberta, o ar vai entrar seco e frio direto na garganta. Aí você começa a irritar a garganta, tá? Aí você começa a quebrar essa defesa e começa a ter infecção. Então, esse aquecer a garganta, o que é? Respirar bem pelo nariz. Por quê? Porque o ar vai entrar pelo nariz, vai bater nos cornetos, que é uma estrutura que tem dentro do nariz que aumenta e diminui de acordo com a temperatura. Ele vai turbilhonar esse ar, ele vai aquecer e vai descer na garganta sem nenhuma agressão. Aí você já chega no pulmão com ar pré-aquecido. Então você vai estar evitando as doenças, você vai estar evitando ter uma hiperreatividade da mucosa, tanto pulmonar, tanto da garganta. Então esse aquecer a garganta seria basicamente a gente evitar essa quebra da barreira. Tá? E eu coloco como exemplo as pessoas que chegam para operar de amígdala. Ah, doutor, eu vim operar de amígdala, porque eu estou tendo amidalite. Aí você opera essa pessoa da amígdala, esquece de olhar o nariz dela. Aí o que acontece? Essa pessoa vai começar a ter faringite. Por quê? Porque a agressão está vindo do mesmo jeito. Então, aquecer a garganta nada mais é que pôr o nariz para respirar da forma correta para a gente ter uma fisiologia adequada. Perfeito. Agora, a gente estava conversando aqui no intervalo, Roberto, a questão dos mitos de algumas coisas que as pessoas acham que podem funcionar e que, na verdade, não funcionam para prevenir as doenças. Por exemplo, a questão da pessoa que já está com uma sinusite, com uma coisa, ela ir nadar, isso piora. O que são esses mitos que as pessoas acham que podem melhorar, mas que, na verdade, complicam a situação? Esse mito da natação, eu sempre falo o seguinte, a natação nunca foi um esporte que cura qualquer tipo de doença. Não existe. Você está com um quadro de asma, por exemplo, eu fui nadar e eu melhorei a asma. Isso é mito, isso não acontece. É a mesma coisa se você está com uma dor numa perna e eu botar essa perna para exercitar. Eu vou forçar ela muito mais. Então, o exercício da natação não vai melhorar uma asma, por exemplo. No caso de uma sinusite,
Todas as vezes que o seu nariz estiver entupido, ou com secreção, ou se você estiver com tosse, e você for nadar, principalmente o problema, independente se a água ela é salinizada, ionizada, ela tem cloro, se é no mar, se é numa lagoa, é o mergulho. Quando você mergulha, dá uma pressão negativa, a água entra e vai provocar uma sinusite. Então a gente vê muito as mães falam assim, não, mas é bom que drena aquela catarrada toda. Sim, mas na segunda-feira está lá no consultório com um quadro de sinusite. Então a natação não está indicada de forma alguma para os pacientes que têm obstrução nasal crônica, no caso de uma rinite, ou aqueles que estão no período, por exemplo, de uma gripe, um resfriado. Então naquele momento ele não pode nadar, logo depois que ele aliviar, aí sim ele volta para a natação. Então esse é um dos mitos maiores dentro da alergia. E o segundo, tem que tomar muito cuidado com o tal nesse período agora da seca, é colocar a famosa bacia com água no quarto, ou então umidificar demais o quarto. O ácaro, que é o bichinho, ele gosta de lugar úmido. Então, se você umidificar demais o quarto, corre o risco de criar muito ácaro e fungo, e aí vai piorar mais a sua alergia. Claro, quando a umidade relativa está abaixo aí de 18% ou 17%, você pode ligar aqueles umidificadores no quarto, mas é questão de algum momento do dia que você vai ligar, principalmente à noite, mas não é deixar ligado o dia todo, que ao invés de melhorar, você pode piorar. E a gente sempre ressalta que o melhor hidratante do nariz não é o umidificador, não é a bacia, é colocar soro fisiológico no nariz. Esse é o mais prático, mais simples e o mais eficaz. Entendeu? Perfeito. Juliano, tem muita gente que confunde, a gente às vezes também não sabe quando a pessoa está gripada, está tendo uma gripe ou está resfriada. É possível definir exatamente ou só o desenvolvimento da doença que vai fazer a gente perceber a diferença de um e outro? São virulências, a agressividade do vírus de um é completamente diferente do outro. Então, quando a gente está resfriado, geralmente são vírus menos agressivos, que são doenças que duram 2, 3, 4 dias no máximo. Você não vai ter febre alta, você não vai ter essa dor muscular, dor no corpo muito intensa. Já quando a pessoa está gripada, são vírus muito agressivos, que machucam bem a mucosa nasal, e dá prostração, dá febre acima de 38, tá? Então, e duram mais tempo, de 7 a 10 dias. Então vai depender muito dos sintomas para você definir. Você não vai pesquisar, fazer estudo de qual tipo de vírus, é mais da sintomatologia mesmo. Perfeito. No caso das alergias, quais as que hoje em dia são as mais comuns que afetam a maior parte das pessoas? Hoje, sem sombra de dúvida, é a rinite alérgica. A gente sabe que hoje, de uma forma geral, não só a nível de Brasil, mas do mundo, 50% da população vai chegar daqui a uns 4, 5 anos, 50% é um número exagerado, hoje já chega em torno de 35%, a ter esse quadro respiratório. Então, primeiro é a rinite alérgica, que acomete desde o bebê até o idoso. Depois é a asma, né, que antigamente a gente chamava de a bronquite asmática, né, ou a bronquite alérgica. Essa também há um comprometimento muito grande. É a doença crônica mais comum em todo o mundo, em torno de 20 a 25%. Então, as duas hoje, a gente fala assim, principalmente antes dos 5 anos de idade. Mas lembrando, tanto a asma quanto a rinite são doenças que têm uma predisposição genética. Então, elas começam lá na infância e têm que ser tratadas desde o primeiro aparecimento. Até há uns 10 anos atrás, a gente esperava a criança chegar aos 4, 5 anos de idade para começar a tratar. Hoje não, você começa a tratar desde que ela começa com as primeiras manifestações. A alergia, ela não tem uma idade para começar. Apesar que a prevalência começa, realmente 80% começa antes dos 5 anos de idade. Pois é, mas elas, vamos dizer assim, elas não têm cura, mas elas podem ser amenizadas para a pessoa levar uma vida praticamente normal. Não, todas elas têm cura. A asma é uma doença que é curável, é tratável, quanto a rinite também. O que você tem que diferenciar, uma coisa é a alergia, outra coisa é a doença alérgica. Eu posso tratar o meu paciente de uma asma, ele passar 20 anos sem ter uma asma. Então ele não está curado? Sim, porque curar é restabelecer saúde. Então se ele passou 20 anos na vida dele sem ter um quadro de asma, por que não está curado? Mas ele pode voltar, porque ele tem uma predisposição. Um exemplo que eu gosto de dar é a obesidade. Você tem uma predisposição em ser gordinho, mas se você faz a sua dieta, faz atividade física, ou até mesmo faz essas cirurgias hiperbáricas, você emagrece. Mas se você não cuidar, volta tudo de novo. Então, o detalhe, o segredo de qualquer tipo de alergia é a prevenção. O remédio não cura, o remédio alivia os sintomas. Eu sempre falo que o remédio ele é importante, ele é necessário, mas ele não cura, absolutamente. Todo paciente, há 30 anos que eu mexo com alergia, todo paciente que chega no consultório pela primeira vez, eu falo isso. Remédio, ele é importante, é necessário, mas não cura. O que cura é você controlar a sua sensibilidade alérgica.
curou, está resolvido. Perfeito. Nós estamos caminhando para o finalzinho do programa. 30 segundinhos, Juliano, você tem algum recadinho final aí para quem está nos assistindo aí, para que possa se prevenir dessas doenças de inverno? Tenho sim. Primeiro, eu acho que uma coisa que a gente fala pouco é a alimentação. Tá? Alimentação, acho que é a base de tudo. Uma pessoa que se alimenta bem, ele vai ter uma imunidade melhor, isso não tem nenhuma dúvida. E outra coisa muito importante chama atividade física. Tá? Então, eu acho que o bem-estar, ele começa na hora que a gente dorme bem, a gente alimenta bem, a gente tem um convívio social bom, tá? E a gente vai ter uma vida melhor, que a gente vai ter uma imunologia melhor. Então, o conselho que eu dou a todo mundo é se cuidar. Se cuidar não é só do nariz, não é só da cabeça, é se cuidar de tudo, que aí a vida vai ser melhor. Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, queria agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos hoje sobre os cuidados e a prevenção às doenças de inverno. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.